trabalhadores do Brasil. Começa a ser derrubado o muro de Berlim. A renúncia de Mikhail Gorbachev e o fim da União Soviética. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o João Corrêa, do canal Histórias e Fatos, e, como sempre, estou aqui para gravar um bate-papo com pesquisadores, historiadores e pessoas que desenvolvem pesquisas que envolvem a história. O convidado de hoje é o Gabriel Castilho. Ele é escritor de ficção, músico e ilustrador. Envolvido profissionalmente com artes, ele é graduado em licenciatura em Belas Artes pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e é mestrando em artes visuais pela Escola de Belas Artes da UFRJ, onde ele pesquisa o passado carnavalesco em Santa Cruz. Gabriel, seja bem-vindo, é um prazer enorme ter você aqui e o espaço está aberto para você. Já para a gente começar a nossa conversa aqui, para quem o pessoal aqui é de várias regiões do Brasil, onde fica Santa Cruz? Explica para o pessoal aí o que foi, onde era o bairro de Santa Cruz, qual a localidade para a gente começar. É um prazer estar aqui, João. Obrigado mesmo pelo convite. É muito legal estar conversando sobre o nosso projeto, nossa pesquisa, né? Para mim é uma forma de escoar, assim, das pessoas também estarem sabendo o que eu estou fazendo. Mas, além disso, eu tenho um prazer próprio, né, de estar falando disso, porque eu gosto muito do que eu estou pesquisando, então eu me empolgo e tudo mais. Então, primeiramente, a gente tem que entender o que é Santa Cruz. Isso é um fato mesmo. Santa Cruz é um bairro na zona oeste do Rio de Janeiro, é um bairro do subúrbio. Para quem não sabe, o Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro é bem extenso. É uma cidade que é muito grande. E Santa Cruz fica no extremo oposto do bairro que a gente chama de centro. O bairro que a gente chama de centro, ele não é geograficamente no centro do Rio. Ele é o epicentro cultural, econômico e tudo mais do centro do Rio. E ele fica num ponto e Santa Cruz fica no extremo, no outro ponto extremo. Fica a 60 quilômetros aproximadamente de distância do centro de Santa Cruz para o centro do Rio de Janeiro de fato. Mas Santa Cruz pertence ao Rio. É um bairro que tem péssimos indicadores do IDS, né, que é o Índice de Desenvolvimento Social, né, que seria como se fosse o IDH dos bairros. Ele, no de 2000, esses índices são feitos de 10 em 10 anos. Né? Se eu não me engano, no de 2000, ele estava na posição 119 de 126, era uma coisa assim, bem mal. E no último, eu acho que o de 2020 não teve por conta da pandemia, mas no de 2010, que eles já separaram por regiões, e aí, por exemplo, se tu pegar o centro de Santa Cruz, ele não está tão mal, eles pegaram assim, só o núcleo de Santa Cruz. Mas quando você pega a região de Santa Cruz, ela é a penúltima região, que é a região que envolve Santa Cruz, Paciência e Sepetiba. Então, é um bairro assim, que é muito esquecido pelo poder público, né? Ele não é um bairro que sofre com essa questão social, ele tem muitas favelas e tudo mais, mas ele, uma espécie de contradição, não sei se é exatamente uma contradição, ele é atravessado por uma história, digamos assim, oficial muito rica. Ele tem uma questão da história colonial dele, jesuítica, que foi muito marcante, tem umas questões muito marcantes dessa história, e de uma história imperial, porque a família imperial escolheu Santa Cruz como primeira família real, né? Escolheu Santa Cruz como lugar de lazer, né? Então Dom João achou que seria interessante, quando chegou aqui no Brasil, viu que tinha uma estrutura aqui, que foi montada lá pelos jesuítas, mas que os jesuítas já nem estavam na época, mas viu que tinha uma estrutura ali que ele achou interessante esse lugar para ele fazer o lazer dele, o descanso. E aí Dom Pedro I também herda isso, e Dom Pedro II por uma boa parte de tempo também. Depois Dom Pedro II ele começa a ir mais para Petrópolis, né? Mas então é um bairro que tem essa questão assim um tanto complexa, né? Que existe um movimento de ser um lugar de nobreza para ser um lugar totalmente de proletariado, né? Então, né, dentro dessa contradição acontece no século XX, nesse movimento, né, de indo para uma coisa para outra, um carnaval que é muito rico e que é o carnaval que eu mais ou menos pesquiso, né? Eu tenho minha questão do tempo está um pouco ainda confusa, né? Mas mais ou menos eu peguei coisas numa pesquisa geral, pode ser que eu não feche a dissertação dessa forma, mas eu peguei coisas do século XX praticamente todo, né? Sim.
E aí tem muitas questões que são interessantes dentro desse carnaval. Então, são, por exemplo, no início mesmo do século XX, nas décadas de 1920 e 1930, a imprensa carioca do centro do Rio, ela colocava o Carnaval de Santa Cruz como o melhor carnaval de bairro do Rio de Janeiro. Vários jornais. Gabriel, uma pergunta. Muitos conhecem o Rio de Janeiro com o carnaval lá do centro do Rio, que aparece na televisão. O seu objeto de pesquisa é o carnaval de rua, né? Então, você observa como era esse carnaval de rua em Santa Cruz, que foi na época considerado um dos melhores, ou o melhor carnaval de rua da sociedade carioca. Explica para a gente o que é esse carnaval de rua, como ele era, como que funcionava, porque eu também desconheço, nem conhecia, e acho até interessante essa pesquisa sua. Fala um pouquinho para a gente. O que acontece? Geralmente, quando a gente vai pesquisar carnaval, a gente chega em qualquer livro sobre carnaval, ele tem a ótica do centro do Rio, seja o livro sobre o carnaval carioca, ou seja sobre o carnaval brasileiro. Às vezes você coloca lá o livro sobre o carnaval brasileiro. Ele não cita as áreas suburbanas, né? Eu não falo só de Santa Cruz, não. Bangu tinha um carnaval com expressões muito interessantes, Campo Grande, Madureira tinha muito destaque no carnaval de Coretos e tudo mais. E, geralmente, se tem essa ótica do centro do Rio. Que, assim, eu não estou julgando os pesquisadores, não estou colocando um juízo de valor, não. Isso é natural porque lá realmente se concentrava o maior número de pessoas. É o polo, assim como ainda é hoje, era o grande polo turístico de convergência de pessoas de vários países. Só que nos entornos também aconteciam muitas manifestações e muitas manifestações interessantes. E isso foi até uma motivação para eu pesquisar a questão do Carnaval de Santa Cruz, também por eu ser de Santa Cruz, e eu ouvia do pessoal mais antigo que aqui tinha um carnaval muito especial e tudo mais. Eu queria saber se aquilo era papo de velho ou se tinha algum fundo de verdade. Sim. Então, no início nos anos de 1920 e 30, tem isso que a gente falou aí, que a imprensa começou a colocar o Carnaval do Rio, de Santa Cruz, como o melhor carnaval de bairro do Rio. Quando ele fala de bairro, ele está desconsiderando o centro. A maioria das vezes eles colocam assim, o melhor carnaval é o do centro e depois é o de Santa Cruz. Porque eles, pela ótica da imprensa, o centro não era como se fosse um bairro, o centro é o centro. Então é como se fosse o segundo melhor carnaval do Rio. Em alguns momentos eles colocam como o segundo carnaval do mundo, porque eles colocam o do centro é o melhor do mundo e de Santa Cruz é o segundo do mundo. E aí eles comparam, às vezes, com carnavais europeus das grandes capitais e falam, Santa Cruz não perde nada para esses carnavais aí. E o que acontecia nesse carnaval? A imprensa, nessa época, da década de 1920 e 1930, ela estava ainda com um discurso vindo desde a reforma do Pereira Passos, que era um discurso de civilizar a cidade. Então, ela queria colocar no carnaval expressões que se assemelhassem com expressões da Europa, como os grandes desfiles europeus. Eles queriam dar um ar europeu ao carnaval carioca. Sim. E aqui existiam as grandes sociedades, que eram sociedades que faziam uma emulação desse carnaval, desse desfile europeu. Antes de existir as escolas de samba, existiam o desfile das sociedades. O que eram essas sociedades? Era um desfile semelhante com a escola de samba, mas não se tocava necessariamente samba. Tocavam mais músicas com sopro, né, com metal. Muitas, inclusive, essas bandas que a gente falou de Santa Cruz, elas tocavam no Carnaval de Santa Cruz também. Legal. Esses desfiles, elas eram contratadas e aí tocavam nesses desfiles. Eram desfiles com uma espécie de marchinhos, os toques de sopro, né, umas de charangas, assim, e tinham os carros alegóricos. Os carros alegóricos vêm desse tipo de desfile, depois que ele é transportado para a escola de samba. Então, para a imprensa do Rio, para a imprensa carioca naquela época, o grande auge do carnaval, óbvio que eles consideravam as outras expressões também, mas o grande auge para eles era o desfile das sociedades carnavalescas. E Santa Cruz tinha a sua sociedade carnavalesca. Santa Cruz, em 1912, vem com a primeira sociedade, depois teve mais outras duas a partir de 1913. Quais eram os nomes? Você chegou a descobrir o nome dessas sociedades em Santa Cruz? Sim. A primeira de todas foi a
Clube dos Progressistas. Sim. A segunda, eu não sei qual que nasceu primeiro, mas quando teve o primeiro desfile dos progressistas foi sozinho, não teve disputa, foi só um desfile. E aí teve um pessoal que se reuniu e quis fazer uma outra sociedade. Fala, não, vamos fazer uma para rivalizar e tal. Só que nessa mesma reunião eles já brigaram. E aí, já virou duas ao invés de uma. Aí uma parte virou o Clube dos Democráticos e outra parte virou o Clube dos Furrecas. O Clube dos Furrecas, depois de 1919, eu não sei por que motivo, ele muda de nome e ele meio que se recria. E aí ele vira Congresso dos Furrecas. Mas essas três sociedades elas fizeram muito sucesso para a imprensa do Rio. Eles iam noticiar, eles vinham aqui em Santa Cruz, entrevistavam as pessoas, entrevistavam o presidente, entrevistavam os artistas que faziam os carros alegóricos. Então tinha toda essa questão aí. Mas, querendo ou não, esse carnaval das sociedades, eles ainda eram, seguindo esse padrão europeu, então eles tinham uma ligação com uma certa elite local, com uma vontade de uma elite local. Mas em paralelo... Tá chegando. O ponto está chegando. Pode continuar. É bom que está fresquinho, né? Mas aí, em paralelo a isso, tinham as expressões mais populares também. Uma das principais que eu tenho estudado é a questão das máscaras. As máscaras e fantasias de Santa Cruz, como era um material muito barato, eram máscaras feitas de papel machê, essas expressões ficaram para a galera mais pobre, né? Não necessariamente. Depois eu fui vendo que algumas pessoas de classe média também usavam. Mas o pobre, em geral, podia usar. Então, eles usavam. Usavam a máscara, era barata. As pessoas mesmo, às vezes, faziam, se não tinha dinheiro para comprar de uma fábrica, porque existiam aqui muitas fábricas de máscaras de papel machê para o carnaval. E quem não tinha dinheiro para comprar da fábrica, produzia. As pessoas aprenderam, não era um método difícil para eles. Então, as crianças mesmo, às vezes, produziam, talvez com um nível de acabamento não tão bom quanto o das fábricas, mas iam lá e brincavam o carnaval. Então, no meio... aí, o que acontece? Então, tem duas manifestações bem interessantes acontecendo em Santa Cruz nessa época, que são essa questão das máscaras, depois a gente vai aprofundar mais, eu vou até mostrar algumas aqui de remanescentes dessa época, né, que faziam. Sim. E essa questão dos desfiles, ou seja, a gente pode pensar que Santa Cruz tinha desfile próprio, né? É como se hoje você tivesse a Sapucaí e em Santa Cruz tivesse uma outra, um outro palco, vamos dizer assim, de desfile. E aí, dentro dessa época, é mais ou menos isso. Agora, tem uns desdobramentos em cada década, mais ou menos, né? Separando grosseiramente pelas décadas, tem um desdobramento de o que estava mais em alta em cada ano, sabe? Entendi. Mas, Gabriel, assim, nas suas pesquisas, né? Depois, pessoal, eu vou decorrer aqui, eu vou colocar algumas fotos desses coretos, desses carnavais aqui que ele vai disponibilizar. As pessoas que participavam na confecção desse carnaval, você chegou a encontrar algo? Os materiais que eram utilizados, os locais que faziam esses desfiles? Então, eu encontrei algumas coisas, assim. O desfile em si acontecia na Rua Felipe Cardoso, que é a rua principal de Santa Cruz. A questão do material desses desfiles era uma coisa relacionada à madeira, mas eu não sei ao certo todos os materiais certinho. Por que eu não sei? É difícil encontrar material sobre Santa Cruz e de Santa Cruz da década de 20 e 30. Eu tenho umas fotos, tem fotos de carro alegórico dessa década, mas poucas, eu não encontrei de todos os artistas, porque tiveram artistas aqui que tiveram mais destaque, né? Que seriam os carnavalescos de hoje em dia, que eram os artistas que faziam o desenho do esboço de como seria o carro alegórico, toda a confecção, e pensavam o tema, porque esses desfiles lembram o desfile da escola de samba. Ele tinha um tema mais ou menos a seguir, ele tinha uma comissão de frente, tinha toda uma questão que parece mesmo uma organização que lembra um pouco da escola de samba, né? E aí tinha uns artistas que eles chamavam de cenógrafo, né? Os cenógrafos que eram quem cuidava desse carnaval, né? Quem desenvolvia toda essa temática e toda essa arte.
Óbvio que com auxílio, né? O cara não fazia isso sozinho, mas era, vamos dizer, o cabeça. E aí tinha um, por exemplo, aqui em Santa Cruz, que ganhou muitos títulos, que era do Furrecas, que chamava Miguel Bilota. Esse Miguel Bilota, inclusive, é uma rua lá em Realengo. Esse Miguel Bilota, ele era considerado um dos principais cenógrafos de teatro do centro do Rio, pelos especialistas. Então, aí tu vê que tinha alguém, podemos dizer assim, de alto nível de arte fazendo esse carnaval. Isso, né? E ele depois foi fazer das sociedades lá do centro. Ele fez das grandes sociedades do centro, depois de Santa Cruz ele foi para lá. E eu não tenho foto nenhuma do carro alegórico desse cara, que é um que eu tenho mais curiosidade. Assim, pô, como é que era o carro alegórico desse cara? Não acho de jeito nenhum, não tenho. Aí eu achei algumas do Américo Belo, que foi um artista aqui de Santa Cruz, que fez também. A família dele me ajudou muito. Esse cara era um artista polivalente, ele era pintor também, ele era ator de teatro e tudo mais. Aí eu ainda achei alguma coisa ou outra dele, mas pouco também, porque essa época é muito difícil de achar as coisas. A questão da máscara, a materialidade da máscara é papel. Se você quiser, eu mostro agora já. Sim, pode mostrar. Aqui é uma máscara de caveira, não sei se está dando para ver. Ah, que legal. E essa é uma de diabinho. Eu vou explicar mais ou menos por que é a caveira e por que é o diabinho e como é que funcionavam essa questão das mágicas. Sim. Interessante. Essa questão das máscaras é assim. Essas máscaras, assim, a origem total de máscara a gente é muito antiga, né? Muito remota. Assim, a gente tem registro na Grécia, mas você pega sociedades tribais da África usam os rituais com máscara, os indígenas brasileiros. Então, a gente não tem aquele ponto de partida certinho, né? Mas, assim, no Brasil, essa questão da máscara no carnaval, ao que tudo aponta, vem daquela questão dos bailes europeus. Como você falou no nosso bate-papo em off aqui, você falou que na tua cidade tem baile de máscaras. Do baile de máscaras. Carnaval de máscaras. Era de Veneza, que veio da Isso, cidade? é um carnaval de máscaras que tem na cidade de Leme, interior do estado de São Paulo, e eles aprenderam são imigrantes italianos, né, que aprenderam essa técnica. Até hoje, isso é passado de pai para filhos, e eles eram da região de Veneza. E até Sim. hoje, esse carnaval existe na localidade, e na manipulação, né, desse material que eles fazem a máscara. Inclusive, está até um processo para ser tombado como patrimônio histórico, né? Pô, muito legal. Sobre como que era construído, né, essas máscaras, né? Porque tem umas que como você mostrou aí, existem até hoje. Essas aí são do período do Carnaval de Santa Cruz, né? Sim. Não, então, aí eu vou chegar lá. Sim. Aí, o que acontece? Esses bailes de máscara aconteciam muito em Veneza e em Nice. É Nice ou Nice? Eu não sei como é que pronuncia. Eu acho que eu acho que é. Eu acho que é Nice. E veio para não veio para Santa Cruz, perdão, veio para o Rio, veio para o centro do Rio no meio, mais ou menos. Na verdade, tem uma possibilidade de ser até na primeira metade do século XIX. E essas máscaras, elas vinham para dar aquele ar europeu ao Carnaval do Rio. Só que o que acontece? Quando elas se popularizaram lá no centro do Rio, os pobres começaram a usar. E isso incomodou a elite, sabe? Porque você tinha um monte de pobre utilizando máscara e aquela questão daquele medo de ser assaltado, porque o cara com a máscara ele pode não respeitar nenhuma regra. E tinha um preconceito junto com isso, também um preconceito de classe mesmo, né? E aí o que acontece? A partir disso, e daquela questão que eu te falei, daquela revolução cultural que o Rio tenta fazer, tentando transformar o Rio numa França tropical, eles começam a perseguir essas máscaras. Então, em vários decretos, eles proíbem máscaras. Alguns decretos eles proíbem máscaras específicas, como a de diabinho. Começa a acontecer uma perseguição com essas máscaras, porque a elite, podemos assim, óbvio que eu estou generalizando, né? Não era toda a elite, mas uma parte da elite ela não estava interessada que acontecesse esse tipo de manifestação no carnaval. Achava uma coisa obsoleta já, porque já estava fora de moda, podemos dizer assim, na Europa. E também já não tinham esse receio, né, dessa liberdade que tinha o brincante quando ele é mascarado.
E esse tipo de medo acontece até hoje. Volta e meia tem algum projeto tentando proibir os clowns de usar máscara. Os clowns existem até hoje, né? Eu não sei se você conhece esse tipo de fantasia. Não conheço. É uma fantasia que existe até hoje no centro no subúrbio do Rio de Janeiro, onde Sim. as pessoas usam máscaras e usam tipo uma bexiga, que era uma bola que eles ficam batendo no chão. E eles usam roupas grandes, às vezes eles usam uns guarda-chuvas, e as máscaras variam muito. Às vezes é uma máscara meio de terror, às vezes é uma máscara mais tranquila, às vezes tem saia, tem muitas versões. Mas volta e meia, esse tipo de fantasia é proibida, a questão da máscara. Volta e meia, digo assim, a questão de 5 anos atrás, sabe? É pouco. Legal, eu sabia disso. Essa perseguição, eu vou botar fotos também depois para você. Sim. Essa perseguição, esse tipo de expressão de mascarados é muito constante. Mas aí o que acontece? Quando se proibiu, começaram a proibir no centro do Rio, lá começou a desaparecer esse tipo de máscara. Mas Santa Cruz, como estava a 60 quilômetros de distância, a coisa continuou. E foi continuando. E aí chegou um ponto que Santa Cruz começou a ser destaque no carnaval por conta dessas máscaras. Olha lá, parece até como é um retrato do carnaval antigo, como se tivesse o Santa Cruz parado no tempo. Na verdade, a proibição não chegou forte lá, né? E aí foi continuando. E aí o que acontece? Essas máscaras aqui são de um senhor, eu peguei elas ontem, de um senhor de 85 anos, que ele produzia desde garotão, na década de 40, ele já produzia, junto com uma oficina onde ele aprendeu, né, com uma fábrica, e depois ele passou a vender por conta própria a partir da década de 50, e ele produz até hoje. Então, até hoje, ele tem essa produção lá. Ele, eu acho que é um dos poucos remanescentes dessa época, né? Assim, eu só encontrei ele e encontrei um outro senhor que depois teve problema de saúde. Infelizmente, eu não consegui nem entrevistar. Pouco depois de eu conhecê-lo, ele teve um problema grave de saúde. São pessoas de idade, né, que já é complicado de achar muita gente que ainda com essa que resistiu, né, com esse tipo de expressão. E aí isso é um dos destaques do Carnaval de Santa Cruz, acabou sendo isso por não chegar à moda do centro do Rio, né? Então ele teve esse movimento, desse ponto beneficiou ser longe, né? Geralmente não é um benefício, mas por esse ponto, sim. O Gabriel, uma pergunta. Pelo que eu vi, a gente bateu papo, a comunidade santa cruzense ela era bem ativa nesse carnaval, né? E você fala até a década de 70. Você conseguiu apontar os objetivos para o fim do carnaval em Santa Cruz? Porque hoje não tem mais, né? Como você conseguiu? Você está nessa pesquisa ainda? O que você pode dizer? Então, isso que você falou do pessoal ser mais ativo tem tudo a ver com... Nessa pesquisa eu estou levantando 2 pontos. Como esse carnaval, podemos dizer assim, peculiar existia e o que fez para ele se transformar. Essa é a minha situação, problema mais ou menos é essa. E aí tem alguns apontamentos que eu consigo fazer assim, dessa questão dessa transformação. Uma das coisas que a gente tem que observar é que, na verdade, existem sobrevivências. Até hoje, quando eu comecei a pesquisar, eu estava com esse pensamento de que o carnaval era de um jeito, acabou, totalmente mudou. Hoje, pesquisando mais, eu percebo que tem sobrevivências daquele tempo. Ou seja, não está igual àquele tempo, mas alguma coisa ainda passou. Um exemplo é, por exemplo, esse senhor, ele ainda sobrevive, ainda existe alguém que produz essa mágica. A outra é o Clóvis, que é essa fantasia que eu te falei, que eu te dei aquela explicada, que tem a questão da bexiga e tudo mais, é uma fantasia que surgiu em Santa Cruz. E ela foi espalhando para o resto do subúrbio e até hoje o pessoal usa. Essa fantasia é como se fosse uma sobrevivência desse conjunto de fantasias, porque ela é influenciada em vários aspectos por essas fantasias antigas. E os desfiles, até pouco tempo atrás, tinham os desfiles de bloco. É uma coisa muito menor do que o que tinha naquela época, né? Mas ainda tem alguma sobrevivência. Mas aí o que eu aponto como transformação? Primeiro, como a circunstância que conseguiram produzir esse carnaval. A primeira circunstância é isso que você falou, existia uma rede em Santa Cruz, da própria sociedade de Santa Cruz, que permitia que esse carnaval acontecesse. O comércio apoiava o carnaval, existia todo um interesse da comunidade, a comunidade parava para produzir esse carnaval, ficava todo mundo em torno desse carnaval. Tinha um interesse local de vários agentes para produzir esse carnaval. À medida que o bairro vai se transformando, esses agentes vão se saindo do bairro,
meio que se dispersando dessa vontade de fazer esse carnaval. Isso é uma das questões. Outra questão, já relativa à máscara, é um pouco daquilo que eu falei, a questão da distância, né? O carnaval acabou resguardando tradições porque ele não foi influenciado pelo centro. Então, essas duas coisas eu acho que permitiram criar esse carnaval diferente. Agora, que transformaram isso para uma coisa mais genérica, como é hoje, com apenas algumas sobrevivências, uma das coisas foi uma questão, uma ascensão de uma cultura de massa, que de alguma forma ela foi substituindo essa cultura popular. Então, a cultura de massa com certeza influenciou, né? Porque o que acontece? Essas máscaras aqui, por ela ter um processo artesanal, ela vem, mesmo com material barato, sendo papel, ela não conseguiu rivalizar com produto de massa quando veio as máscaras de plástico, porque produzia-se em escala, e não só para Santa Cruz, né? Produzia-se para, sei lá, o Brasil inteiro, e aí essas máscaras de escala elas ficam com valor unitário muito baixo. E aí quando ia concorrer essa questão uma máscara artesanal, por exemplo, botando proporcionalmente hoje no tempo, sei lá, que essa máscara aqui ficasse a R$25, R$30, e a máscara de plástico ficasse a 15, as pessoas compravam a de plástico. Mais econômico. Exatamente. Teve uma questão aí comercial e teve uma questão mais de podemos dizer assim, capitalismo estético, né? O pessoal começou a substituir esses temas muito populares, tradicionais, por temas disseminados na cultura de massa. Fantasiava, por exemplo, de Homem-Aranha, de Super-Homem, de Batman. E aí esses temas que existiam, isso eu esqueci de falar, essas máscaras aqui, existia um repertório mais ou menos que se repetia de fantasias. Que era a caveira, que eu mostrei, o diabo, o morcego, o burro, tinha uma carão, que era uma cabeça grandona, e cada fantasia dessa tinha uma espécie de jogo, né? Cada uma você interpretava de um jeito. Por exemplo, caveira, você ia com sino, convidando as pessoas para o cemitério. A do diabo, você tinha uma cauda de pano que você ia balançando aquela cauda. Se você encontrasse outro diabo, você tinha que fazer uma dança. Tipo, uma dança com o pé. E se você não fizesse, o outro diabo podia te bater. Era tipo a regra do jogo. Existiam jogos populares em torno de cada máscara dessa. A de morcego, se você fosse homem, você abraçava a mulher. Se você fosse mulher, você abraçava o homem. Mas você não, a pessoa não sabia quem era que estava por trás da máscara. Todas essas máscaras elas usavam geralmente fantasias com luva, com tudo coberto para trabalhar justamente o anonimato. Então tinha essa questão também dessa charada de ser, quem será que está falando comigo? As pessoas falseavam a voz quando usavam essas máscaras. A de burro, você ia com... Ela chamava de burro doutor, que era como se fosse uma piada com um falso intelectual, né? Ou com um intelectual demais, tudo mais. Eles usavam a roupa do avesso e um livro debaixo do braço e ficavam lendo o livro de cabeça para baixo. Para dar uma ideia de que, assim, eu sou metido a intelectual, mas eu sou um burro, né? Assim. Então, todas essas máscaras tinham um jogo. Depois de um tempo, esse jogo, disputando com a questão com os personagens disseminados na cultura de massa, ele começa a se perder. E aí o outro ponto de alteração desse carnaval foi o ponto do investimento, que é um pouco do que a gente falou lá no início da nossa conversa, nem sei se já estava gravando, que é o seguinte: Santa Cruz, ele tem um pesquisador de subúrbio, Nelson Nóbrega, acho que Fernandes, esqueci, eu não estou lembrando certeza o nome dele, depois eu vou te passar aí. Ele identificou o seguinte: o que ele chama de rapto ideológico da categoria subúrbio. O subúrbio, no Rio de Janeiro, era o lugar das classes médias e, às vezes, alta nobreza, irem descansar. Isso lá para o século XIX. Só que, com o tempo, aí aqui Santa Cruz tem esse exemplo clássico, né? Quem ia descansar aqui era o próprio imperador, né? Era a família imperial. Então, tinha um certo carinho, vamos dizer assim, estatal pelo local, né? Tinha um certo interesse que aquele local não ficasse um local ruim, porque se as pessoas ricas vão prestigiar o local tem que ter alguma coisa. E com o tempo, isso, quando eu falo isso, eu não falo só de Santa Cruz. Essa pesquisa do Nelson, ela envolve todo o subúrbio carioca. O Bangu tinha muitas chácaras aqui grandona de
de pessoas que eram lá do centro, que tinham dinheiro e vinham para cá para descansar, era a área de descanso. Era uma área rural / descanso. Que tinha aquela coisa bucólica, de fugida do agito da cidade. Com o tempo, essa categoria subúrbio vai sendo raptada. É o que eles chamam de rápido da categoria subúrbio. Com o tempo, o subúrbio vira o contrário. Vai virando de coisa de nobre para coisa de proletariado. E com essa variação, que acontece principalmente a partir da reforma de Pereira Passos, mas em Santa Cruz tem acentos em outros momentos, quando começam a ter muitos conjuntos aqui. E o que eles faziam? Eles faziam uma especulação imobiliária lá para baixo, o pessoal vinha para cá. E algumas vezes eles construíam conjuntos aqui mesmo, de fato. Né? E aí eles meio que vão assim, querendo tirar a pobreza do centro e jogar para as zonas mais distantes. Né? E ligar essas pessoas para trabalhar pelo trem. Coloca o trem aí, que eles podem vir trabalhar, depois eles que se encaixotem e voltem para lá para o canto deles. É mais ou menos assim a lógica que se instaurou. Nessa lógica, eu vi notoriamente na minha pesquisa que os investimentos em Santa Cruz diminuem. E o que acontece? Os investimentos diminuem também no carnaval. Então, aquele carnaval bonitão lá, com o desfile bonitão, ele tinha alguma ajuda estatal. Apesar dele ter mais ajuda do comércio, ele tinha alguma ajuda estatal. Mas, com o tempo, essa ajuda estatal some totalmente. Então, aí, Santa Cruz, deixa isso para lá. E aí, vai acontecendo essa alteração. Hoje, o que tem é uma sobrevivência. Mas, como não tem investimento, as pessoas fazem aquilo que dá para fazer com o que tem. Não tem mais foi forte até a década de 70, 80, né, que você fala, né? Sim, os pontos a grande virada, para mim, foi aí, principalmente na década de 80. Mas isso já vem vagaroso lá. Desde o início do século XX vem esse movimento. Ele vai indo devagar, mas eu acho que quando chega na década de 80, ele realmente... O declínio, né? O declínio, assim, fica só as sobrevivências, assim. Não tem mais legal. Investimento, não tem... A cultura popular, ela já está... Ela está vivendo de uma outra forma, ela está se misturando com uma cultura de massa. Então, aquela pureza exótica que tinha do carnaval antigo, que tinha em Santa Cruz, se perde. Isso é um reflexo, né, da política atual, né? Isso já é antigo, né? Da política de prefeitos de grandes metrópoles privilegiarem locais específicos e abandonar as outras regiões, né? E essas regiões são as que mais pagam impostos, né? E são lugares históricos, assim, que tem muita história, agrega muito o patrimônio, né? No caso de Santa Cruz, por exemplo, Santa Cruz tem um potencial turístico, histórico, patrimonial muito grande, mas infelizmente é abandonado. Isso mostra até pela questão do carnaval, né? Então é triste, né? Você vê uma tradição histórica dessa e se perder por falta, sim, não que se perde, né, se diminui tanto assim, né, por falta de investimentos, né. E basicamente que deu para entender, assim, que, lógico, são vários fatores, né, mas, lógico, você não faz nada sem dinheiro, né, é complicado, né. É o que eu falo, tem a sobrevivência, mas aí, como é que vai fulaninho ali que tem uma vontade de fazer, vai fazer um carro alegórico, ele vai fazer um carro alegórico muito simples, Sim. Que exige dinheiro. E no meio disso, eu acabei esquecendo de falar que Santa Cruz também teve os coretos. É uma coisa que faltou eu falar. Sim. Os coretos carnavalescos, para quem não sabe, o coreto é uma construção arquitetônica que geralmente que reúne as pessoas de uma certa localidade, né? É quase como um palanque geralmente arredondado ou meio quadrado. E no carnaval, no Rio de Janeiro inteiro, construiu-se a ideia de fazer um coreto artístico, ou seja, era um coreto efêmero ali, provisório, só para o carnaval, e os caras faziam umas construções mega grandes e bonitas para o carnaval. 4 dias depois jogava fora aquilo, né? Assim, tipo, porque depois não usa mais, né? É só o carnaval. E aí, em vários lugares tiveram, assim, o Madureira tem uma tradição de coretos muito forte, inclusive tem um quadro da Tarsila do Amaral, que ela num coreto, mas em vários locais do subúrbio tinha os coretos, porque tinha uma disputa muito grande da prefeitura, que a prefeitura, a Secretaria de Turismo, promovia que o coreto que ganhasse ganhava uma quantia em dinheiro, ganhava o troféu e tudo mais,
Então tinha disputa entre os bairros, né? Cada bairro fazia o seu coreto. E Santa Cruz teve uma época que fez coretos, assim, especialmente ali na década de 50. Dizem que 40 também, mas 40 eu não achei foto. Mas na década de 50 tinha uns coretos, assim, realmente obras de arte, que também colaboraram para esse do carnaval, né? E muitos desses coretos eram construídos pelos antigos construtores de carro alegórico. Que legal. Que vai se desdobrando, sabe? E muitos desses mesmo cara também faziam máscaras. Então era como se fosse uma guilda de artistas ali do Carnaval de Santa Cruz, né? E é um grupo só para isso, né? Exatamente. E aí mas aí eles vão migrando para onde dá, né? Por exemplo, acabou o desfile, agora tem coreto, aí dá para quando acaba o investimento em tudo, os caras uma sobrevivência, né? Exatamente. Aí acabou. Que legal, Gabriel. Fico muito feliz. É uma contribuição muito grande para a história de Santa Cruz, né? Santa Cruz tem muitos estudos sobre Brasil Império, Brasil Colônia, mas você não se vê tanto estudo sobre Brasil República. Eu agradeço você por estar aqui. Pessoal, eu vou deixar aqui os links dos artigos do Gabriel, e-mail, caso alguém tenha mais informações sobre o Carnaval de Santa Cruz, ou na sua localidade, tenha alguma coisa nesse sentido. Tá, Gabriel, você deseja falar alguma coisa? Eu queria agradecer muito, assim, porque, como eu falei, para mim é especial por eu estar escoando um pouco do meu trabalho, para as pessoas conhecerem, mas também é porque, para mim, tem um prazer próprio. A pesquisa me empolga muito, eu gosto da pesquisa. Assim, então, legal. É uma coisa apaixonante estar falando dela. Então, eu queria agradecer muito e parabéns pelo espaço, que eu acho que a gente precisa mesmo desses espaços históricos, né? É muito importante. E é legal que você faz esse trabalho com vários tipos de pesquisas que eu reparei no teu canal, que você não centraliza numa linha só, isso dá uma visão muito mais ampla e muito mais interessante. Só agradecer mesmo, brigadão. Tá bom. Pessoal, a gente vai indo aqui, convido vocês a curtir, a se inscrever no canal e divulgar para os amigos de vocês. Um abraço a todos.